Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Irmãos, muito é importante meditarmos na palavra do nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus aqui ele já estava deixando claro o seguinte aos seus discípulos: olha, se vocês quiserem me seguir, vocês já sabem o que tem que fazer. Se vocês quiserem me seguir, vocês já têm uma ordem sobre esse segmento, sobre essa jornada, sobre essa corrida, que é exatamente tomar a sua cruz e me seguir. O que muitas pessoas não entendem ou não querem entender é exatamente isso, que nós, para seguirmos ao Senhor Jesus, devemos tomar sobre nós a nossa cruz, ou seja, renunciar. A cruz, nesse momento aqui, está significando a palavra renúncia, ou seja, nós temos que renunciar à nossa própria vontade, carregar a nossa vontade sobre as nossas costas e entender uma coisa: a vontade do Senhor ela é soberana, a vontade de Deus é aquela que prevalece. Por isso, Jesus aqui ele ensina isso aos seus discípulos, aqueles que estavam exatamente para o seguir, estavam ali para o seguir. Por isso, Jesus ele deixa claro: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus ali ele estava deixando claro: olha, não é obrigado ninguém me seguir. Não é obrigado. Tanto é que ele fala isso em Mateus capítulo de número 7, versículos de número 13 e 14, onde ele diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus aqui também estava deixando claro: olha, existem dois caminhos. Se vocês quiserem me seguir, já sabe a porta, já sabe o caminho. É um caminho estreito, é uma porta estreita. E por ser estreita, vai ter que deixar muitas coisas de lado. Na verdade, vai ter que deixar tudo o que desagrada ao Senhor de lado e começar então a andar segundo o padrão do Senhor. Porque esse caminho estreito, essa porta estreita exige de nós ou melhor dizendo, um padrão de vida, uma vida padronizada perante ao Senhor. Então, o que acontece? Nós devemos entender isso. Jesus, continuando em Mateus capítulo de número 16, versículo de número 24, ele deixa claro: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Ele deixa claro na primeira mensagem sobre esse texto. Se quiser, segunda mensagem, renuncie. Ou seja, não é obrigado, mas se quiser seguir, já sabe o que tem que fazer: renunciar. A terceira, que é uma continuação, uma coligação com a segunda: tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus aqui ele está deixando claro: olha, se quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então vamos lá nesse ponto. Não tem como seguir ao Senhor Jesus fazendo nossa própria vontade. Não tem como seguir ao Senhor Jesus fazendo o nosso querer. Tanto é que Paulo fala em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus aqui também já estava, aliás, Paulo aqui ele já estava deixando claro: olha, eu estou crucificando a minha própria vida. Já não vou fazer mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Eu vou viver, mas não para mim, sim para Cristo. Tanto é que ele chega a escrever sobre isso à igreja de Filipos. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 21, Paulo deixa claro: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho.
Então nós já estamos certos disso. Se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, morremos para Cristo. Em todas as coisas nós dependemos e vivemos e somos de Cristo. Tanto é que Paulo ele deixa claro no versículo de número 21 a seguinte mensagem a cada um de nós: porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer se torna ganho. Tem muitas pessoas que têm medo da morte, mas Jesus ele já venceu a morte. Tem muitas pessoas que não sabem o que acontece após a morte, mas ao lermos a Bíblia, ao lermos os ensinamentos de Jesus Cristo, nós sabemos e compreendemos o que sucede após a morte. Qual é a vida que teremos após a morte? A vida que teremos após a morte vai depender de nossas escolhas sobre a face da terra. Como Jesus ele já tinha dito em Mateus capítulo 16, versículo de número 24, ao qual nós já lemos, que Jesus ele deixa claro sobre a renúncia, sobre seguir ele. Versículo de número 25 de Mateus 16. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus aqui ele já está também deixando claro, olha, se você quiser salvar a sua própria vida, irá perder. Mas se você perder a sua vida por amor de mim, irá achar. Qual o enigma dessa mensagem? O que está por trás dessa mensagem? O que Jesus quis dizer com essa mensagem? Jesus quis dizer o seguinte: se você quiser ter uma própria vida, uma vida segundo a sua vontade, pode ter certeza que você vai perder a salvação. Não vai ser salvo. Mas se você quiser ter uma vida segundo a vontade de Deus, a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então aí você irá ser salvo. Então é isso que nós temos que fazer para adquirir a salvação. Então vamos lá, vamos entrar nessa palavra. Espírito Santo, ó Senhor, que hoje o Senhor possa estar com cada um de nós, que hoje o Senhor possa nos ensinar, Pai. Sinta-se à vontade em nosso meio e tenha o teu nome, ó meu Pai, glorificado, Senhor, para todos sempre, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, nessa jornada, nessas palavras, que o Senhor possa ser o nosso professor, Pai. Espírito Santo, Senhor, aquelas pessoas que derem ouvidos, ó Senhor, sejam essas pessoas transformadas em nome do Senhor Jesus, Pai. Sejam essas pessoas transformadas, edificadas, Senhor. E tenha um novo coração, um coração puro, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração voltado para a Tua presença, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E que todas as influências malignas sejam postas por terra também, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, para a Tua glória, para a Tua honra e para a Tua exaltação. Irmãos, a palavra de Deus é de suma importância para as nossas vidas. Ouve quem quer, vive quem quer, pratica quem quer. Felizes são os que ouvem, os que obedecem, os que assim realizam a obra do Senhor. Felizes são esses, aquelas pessoas que obedecem a palavra do Deus vivo. Tristes são daqueles que não vivem a palavra. Jesus ele deixou claro em João capítulo de número 16, verso de número 33, o seguinte. Ele falando com os seus discípulos, ele olha para os discípulos em certa ocasião e deixa claro: tenho-vos dito isto para que tenhais paz em mim. No mundo passais aflições, ou melhor dizendo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus aqui ele estava deixando claro o seguinte: olha, eu tenho dito estas palavras para vocês, para que vocês saibam o lugar onde encontrar paz, para que vocês saibam que a paz vocês vão encontrar em mim, para que vocês saibam que a alegria irão encontrar em mim, para que vocês saibam que tudo irá encontrar em mim. Ele deixa claro, na continuação sobre isso: no mundo tereis aflições. Que é isso? Jesus aqui já estava dizendo: não vou poupar aqueles que me seguem de dores. Eu não vou poupar aqueles que me seguem de terem aflições, de chorar. Vai ter que ocasionar isso para se reconhecer como fraco e me buscar, e buscar a minha face. Tanto é que ele deixa claro que nós deveríamos ter bom ânimo.
porque ele venceu o mundo. E se na verdade ele venceu o mundo, nós compreendemos e entendemos que por causa disso nós devemos buscar ele, que por causa disso nós devemos honrar ele, porque homem nenhum venceu o mundo, homem nenhum venceu o mundo, mas somente ele venceu o mundo. Irmãos, Jesus ele deixa claro e sempre nos ensina. E nós sabemos o melhor a se fazer. Nós sabemos o que temos que fazer na verdade. Difícil é praticarmos a palavra de Deus, mas isso se torna necessário. Vou dar uma saidinha aqui do sol, mas nós vamos continuar falando a palavra. Vamos lá. Jesus ele deixou claro o seguinte: nós deveríamos sempre zelar e obedecer por sua palavra. Nós devemos entender algo muito importante, que é obedecer a palavra de Deus, obedecer aos seus mandamentos. Nós devemos entender que não tem como, de forma alguma, adquirir a salvação sem a presença do nosso Deus, sem a presença do Deus vivo. Então, o que acontece? Vou procurar aqui um lugar para me sentar para ficar mais fácil a comunicação. Depois de chuva, sol. Vamos lá. Mas nós não vamos deixar de falar a palavra. Vamos lá. Então, o que o Senhor Jesus nos ensina? Ele deixa claro o seguinte: olha, para termos a salvação, é necessário compreendermos que temos que obedecer, temos que viver a palavra do Senhor, temos que praticar os mandamentos do Senhor. Jesus ele já tinha dito e deixado claro que no mundo iríamos passar por aflições. O que é isso? Jesus nisso ele explica e deixa claro: olha, no mundo vocês vão passar por aflições, no mundo vocês vão chorar, no mundo vocês vão ter percas, no mundo vocês vão ter dores. Eu não vou poupar vocês dessas coisas, mas eu vou ensinar a vocês viverem em meio a essas coisas. Então, o Senhor Jesus ele nos ensina a viver em meio à dor, viver em meio a toda destruição, assim como ele ensinou a Daniel se portar perante a Babilônia. Enquanto muitos se entregaram aos ídolos, estava lá Daniel adorando ao Senhor, honrando o nome do Senhor. Então ele ensinou Daniel viver, ou melhor dizendo, servi-lo em meio ao mundo de idolatria, em meio a um estado corrompido, em meio ao mundo corrompido, que era o da Babilônia. Então o que acontece? Da mesma forma acontece isso conosco. Jesus ele nos ensina a viver em um mundo em meio às dores, em um mundo de corrupção, em um mundo que a tendência é ficar cada vez pior do que já está. Nós devemos entender isso. Ele nos ensina, e para cada um de nós é necessário estar aptos para ser ensinado ao Senhor, para ter um coração quebrantado e não se voltar contra o Senhor, mas sim aceitar a sua vontade. Porque imagina a seguinte situação: imagina se as pessoas agora que serviram a Deus, que foram íntegros perante ao Senhor, começassem a reclamar do agir de Deus. Imagina se Daniel se deixa levar e se ele começa a reclamar de estar em um país corrompido, de perder toda a sua família, de perder todos aqueles que ele amava, de ainda por ser criança estar em um país em meio à idolatria. Imagina se Moisés começa a reclamar daquelas pessoas às quais o Senhor confiou sobre ele. Imagina se Davi começa a reclamar de toda a vida que o Senhor deu a ele, toda a vida boa, ou seja, riquezas, prosperidades. Imagina se cada homem que o Senhor assim chamou, que o Senhor escolheu, começa a reclamar, começa a maldizer sobre isso, começa então a murmurar sobre todas as coisas as quais o Senhor fez.
seria uma tragédia, irmãos. Felizes são aqueles que são gratos ao Senhor. Felizes são aqueles que são gratos a Deus. Nós temos que entender que de 10 leprosos, 9 não voltaram, ainda que os 10 foram curados, mas 9 foram embora, só um voltou. Então é assim para com as pessoas até hoje, nessa atualidade. Pessoas podem ser abençoadas por Deus, pessoas podem ser curadas por Deus. O difícil não é a cura, o difícil é a permanência nos caminhos do Senhor, o difícil é o agradecimento ao Senhor. Tem muitas pessoas que recebem bênçãos, mas não querem ficar com o abençoador. Tem muitas pessoas que recebem grandes benefícios e benevolências da parte do Senhor, mas não querem ficar com o Senhor. Esse é o problema. Tem muitas pessoas que hoje estão desviadas dos caminhos do Senhor. Por quê? Por um simples motivo: não soube valorizar a palavra de Deus, não soube permanecer agradecendo a Deus. A nossa perseverança nos caminhos do Senhor é o quê? É um agradecimento a Deus. Primeiro, vamos lá, a salvação foi para os judeus, não foi para os gentios. Aí o que acontece? Consequentemente, após a rejeição dos judeus sobre a salvação, ou melhor dizendo, o Salvador, a salvação veio para nós, ela se expande e vem para os gentios. Era para os gentios? Não. Jesus, ele deixou claro isso. João, vamos para a Bíblia, é melhor ir para a Bíblia para ter ensinamento. João, capítulo de número 1, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 10 em diante. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, a nação de Israel, e os seus não o receberam. O povo de Israel o rejeitou. O povo de Israel o massacrou. Versículo de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creram no seu nome. Vamos lá. Essa palavra feitos é muito importante no versículo de número 12. Por que feitos? Porque não eram. Por que feitos? Porque não eram. Ou seja, eles foram feitos, se tornaram filhos de Deus a partir do momento que creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando as pessoas então passam a crer no nome do Senhor Jesus Cristo, então, após isso, após crer verdadeiramente no nome do Senhor Jesus Cristo, adquire para si a salvação e se torna filho de Deus. Agora tem que ser uma crença verdadeira, não é uma crença mentirosa. É uma crença que esteja disposto a ser humilhado, a ser caluniado, a ser pisoteado, a ser cuspido, a ser perseguido da pior forma possível. E mesmo assim honrar o nome do Senhor, mesmo assim glorificar o nome do Senhor, mesmo assim exaltar o nome do Deus vivo, mesmo assim glorificar o Deus vivo do qual nós cremos. Versículo de número 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui João está dizendo o seguinte, olha, não é por vontade da carne, não é por vontade do sangue, não é por vontade do homem, é por vontade de Deus. Versículo de número 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, ele está nos ensinando o seguinte, olha, a salvação não veio para os gentios, a salvação veio para os judeus. Mas os judeus, por rejeitarem a salvação, eles pegaram e agora estão vivendo em quê? Vou usar essa palavra, em desgraça. Porque todos aqueles que rejeitam a Jesus têm uma vida em maldição. Tanto é que Jesus, ele fala sobre isso. João, capítulo de número 3, versículo de número 16 em diante. Muitos amam essa passagem.
Vamos compreendê-la, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Em outras traduções, reprovadas. Em outras palavras, as pessoas que estão nas trevas não vêm para Jesus porque já sabem que as suas obras, das quais nós podemos falar práticas, sejam reprovadas. Vou ser bem direto agora. As pessoas que bebem não vêm para o evangelho porque já sabem que tem que deixar de beber. As pessoas que gostam de estar em festas mundanas não vêm para o meio evangelho porque sabem que tem que deixar as festas mundanas. As pessoas que fumam não vêm para o meio evangelho, não se convertem a Jesus porque sabem que vai ter que deixar o cigarro. As pessoas que se prostituem e amam fazer isso não vêm para o meio evangélico. Por quê? Porque sabe que vai ter que deixar a prostituição. Olha só como é interessante. As pessoas que cometem os seus erros e não vêm para o meio evangélico, não vêm por um simples motivo. Sabe que vai ter que deixar. Eu vou tocar nesse ponto aqui porque é interessante, porque muitas vezes nós vemos vários pecados que nós já sabemos quais é. As pessoas que usam gato não vêm para o meio evangélico, por quê? Porque já sabem que é um roubo. Ao que acontece, vai ter que deixar. Então são mínimos detalhes que impedem as pessoas de se converter ao Senhor Jesus. São mínimos detalhes que impedem as pessoas de ter um encontro verdadeiro com Deus vivo. Então o que acontece? Se afastam cada vez mais do Senhor, vão cada vez mais longe do Senhor e depois querem se justificar, dizendo o quê? Não, eu tenho um Deus no meu coração. Não, eu amo a Deus. Não, eu amo ao Senhor. Palavras caem por terra quando não se tem ações. Tanto é que João ele fala sobre isso. Primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Aqui João está nos ensinando o seguinte: olha, não adianta amar por palavras, senão amar por ações. De que adianta uma esposa ter um marido do qual ele diz, eu amo a você, todavia trai a sua esposa? Ou então a esposa tem o seu marido e a esposa trai o seu marido e diz a ele, eu amo a você, mas está com o outro, está o traindo. Não é amor de forma alguma, é traição. Então, é isso de nossa parte para com Deus. Se nós o dizemos, eu amo a Deus, ainda que poste coisas nas redes sociais, dizendo eu amo ao Senhor, eu amo a Deus, mas não pratica a sua palavra, não ama de forma alguma. Jesus, ele diz isso em João, capítulo de número 14, versículo de número 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Jesus aqui ele está deixando claro, se vocês me amam, vocês vão guardar a minha palavra. Se vocês me amam, vocês vão zelar pela minha palavra. Se vocês me amam, vocês vão fazer a vontade, a minha vontade. Aí está a diferença. Quando nós o amamos verdadeiramente, iremos guardar os seus princípios. Quando nós o amamos verdadeiramente, nós iremos guardar a sua palavra, os seus mandamentos, nós vamos zelar por isso. O problema é que muitas pessoas não querem assim praticar os mandamentos do Senhor. Tanto é que não pratica e não consegue, consequentemente, ter uma vida com Deus. Não viva por aparência, não viva por uma vida onde a sua camada é feliz, onde há sorrisos, mas por dentro há uma tristeza no coração, por dentro há
um vazio. É melhor ser preenchido por dentro, para que também possa preencher aqueles que necessitam ser preenchidos, do que ter uma vida sob aparência. Então, o que acontece? Nós devemos entender isso. Tem muitas pessoas que têm um vazio no coração, e por ter esse vazio no coração, ainda que possa sorrir, ainda que possa ter uma vida social, falar com algumas pessoas, mas de que adianta se está como se fosse morto por dentro, ou não tendo alegria por dentro, ou um vazio por dentro. O único que pode preencher esse vazio é o Espírito Santo de Deus. Para uma mãe que perde seu filho, que perde sua filha, para um pai que perde seu filho, sua filha, para um irmão que perde sua irmã, seu irmão, para um tio que perde seu sobrinho e o amava, consequentemente, para pessoas que assim já perderam amigos, seja quem quer que for, quando perde, não tem como mais preencher aquele vazio, a não ser que o Espírito Santo preencha. Aí está a diferença. O único que pode preencher o nosso vazio é o Espírito Santo de Deus. O único que pode nos dar forças para seguir em frente, o único que pode fazer coisas tremendas acontecerem é o Espírito Santo de Deus. Tanto é que o Senhor Jesus, ele deixa um ensinamento maravilhoso em João capítulo de número 14, do qual ele deixa claro, olha isso. Versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui, Jesus está dizendo, olha, vamos ler o versículo de número 18 também. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus aqui ele está dizendo no versículo de número 16, olha, eu irei enviar o meu Espírito Santo, eu enviarei para vocês o Consolador, eu irei enviar para vocês aquele que irá ensinar a cada um de vocês viverem sobre a face dessa terra. Eu irei enviar ele até vocês, agora cabe a vocês zelar por ele. Olha só o que Paulo fala na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, na carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Paulo aqui ele está nos ensinando o seguinte, ó, vocês não entristeçam o Espírito Santo, porque é ele quem vai salvar a vocês, é ele que foi ordenado a salvar a vocês. O Espírito Santo ele está sobre a face da terra para nos salvar, tanto é que no arrebatamento que a igreja passará, o que sucede? Ele leva a igreja até os ares, e lá nos ares há um encontro da igreja com o Senhor. Então, o Espírito Santo, ele está na terra todos os dias intercedendo por nós. Tanto é que Paulo também fala sobre isso na carta que ele escreve à igreja de Roma, aos romanos. Paulo escreve no capítulo de número 8, no versículo de número 26, ele diz o seguinte, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Agora olha isso. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui, Jesus está nos... Aliás, aqui Paulo está nos ensinando o seguinte, olha, o Espírito Santo ele está sobre a face da terra para interceder por nós. Imagina quando nós o entristecemos. Da mesma forma que nós temos sentimentos, o Espírito Santo tem sentimentos. Da mesma forma que nós temos um coração que sente dores, o Espírito Santo também sente dores. Da mesma forma que nós choramos, o Espírito Santo ele chora. Ele chora quando nós não damos ouvidos a ele. Ele chora e ele sente quando nós não prestamos atenção em sua palavra. Tem tantas pessoas que poderia
escutar mais a palavra de Deus. Tem tantas pessoas que poderiam fazer mais a vontade de Deus, mas não fazem. As coisas do dia a dia, seja para uma mulher que organiza a sua casa, seja para um homem que vai para o trabalho, as coisas do dia a dia vai ter, sempre vai ter, mas nós devemos separar um tempo exclusivo para o Senhor. Porque de que adianta fazer coisas, fazer mais coisas e não separar o tempo para o Senhor? De que adianta fazer uma coisa? Eu tenho que trabalhar, tenho que dar com meus filhos, tenho que cuidar dos filhos, tenho que cuidar da casa, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso. Aí chega, passa o dia, vem a tarde, chega a noite e já está no outro dia. E cadê o tempo tirado para Deus? E a Bíblia nos ensina sobre tudo isso. Tiago, capítulo de número 4, verso de número 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece, e depois se desvanece. Tiago aqui está dizendo o seguinte: vocês sabem o que é a vida de vocês? Eu vou explicar o que é a vida de vocês. É uma neblina, um vapor que está por cima das montanhas, que nós estamos vendo bem cedinho quando nós acordamos, mas logo aquela neblina, quando nós olhamos novamente, desaparece. Quando entramos para dentro de nossas casas para lanchar e tornamos para fora, cadê aquela neblina? Cadê aquele vapor? Já desapareceu, já acabou. Então é isso que Tiago está nos ensinando. A nossa vida é exatamente uma neblina que aparece por um pouquinho de tempo e logo desaparece. Raíssa, ia estar te chamando. Então o que acontece, irmãos? Nós devemos entender uma coisa, que quando nós estamos sob essa vida, é uma vida que estamos aqui, mas logo irá acabar. Então o que acontece? Devemos saber viver sobre a face dessa terra. Devemos saber viver sobre a face dessa terra com sabedoria. Porque de que adianta viver sem sabedoria ou viver não fazendo a vontade de Deus? Não adianta. Tanto é que Jesus ele sempre nos ensinou isso, ele sempre bateu na mesma tecla. Olha, vocês não pertencem a essa terra. Vocês não pertencem a essa terra. Vocês não pertencem a essa terra. Tanto é que o reino dos céus foi reservado a cada um de nós. Tanto é que o reino dos céus foi preparado para cada um de nós. Tanto é que o reino dos céus foi falado pelo Senhor Jesus Cristo várias vezes. Por quê? Porque era o Senhor nos alertando. Não, vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo de número... Olha isso. Mateus capítulo de número 7. Versículo de número 13 e 14. Jesus vai falar sobre a porta estreita e a porta larga. Quando nós vamos no decorrer da palavra de Deus, falando aqui, ó, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 19 em diante. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Vamos lá. Não é para juntar tesouro sobre a face da terra. Jesus, quando fala isso, Jesus não está dizendo, ó, você não é para ter dinheiro em seu banco. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo o que ele diz no versículo de número 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus está dizendo, não ponha o vosso coração na terra. Porque aqui é uma vida passageira. Jesus aqui ele está nos ensinando, não acumule tesouro aqui na terra para que o seu coração não fique sobre esse tesouro. Aí o que acontece? Aí tem muitas pessoas que fazem uma vida extraordinária aqui na terra, mas esquecem de ter uma vida para com Deus. E a Bíblia nos ensina isso. Preste atenção que sempre é a palavra de Deus que já nos tem ensinado sobre isso.
Lucas, capítulo de número 14, aliás, capítulo de número 12, verso de número 13 em diante. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos a avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aqui Jesus estava ensinando o seguinte: Deus, ele permite o homem viver sobre a face da terra, fazer as suas escolhas como esse homem rico ele faz. Ele cresce, a herdade dele cresce, os celeiros dele fica cheio, e o que acontece? O que ele faz? Não, eu vou derrubar esses celeiros e fazer celeiros maiores. Eu vou derrubar, destruir todos esses celeiros e fazer maior. Deus permite. Deus permite o homem ter uma loja. Deus permite o homem ter 2 lojas. Deus permite o homem ter 10 lojas. Deus permite o homem ter 100 lojas. Agora, a continuação é o seguinte: Deus permite, mas para quem o homem está preparando a sua alma? Para quem você está preparando a sua alma? Está preparando a vida aqui na terra, como esse homem fez. Olha só o que ele chega a dizer no versículo de número 19: direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Aqui o homem está dizendo: olha, eu não preciso mais de nada. Eu já tenho comida, eu já tenho bebida, eu já tenho dinheiro, o que eu preciso mais? O versículo de número 20 vem logo em diante: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Deus aqui ele está dizendo: olha, eu deixei você fazer tudo, mas agora chegou a hora de partir. Versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. De que adianta nós fazermos toda a nossa vida aqui embaixo, mas não nos prepararmos com Deus para morar lá em cima? Onde é que nós estamos ajuntando tesouro? Aqui embaixo ou lá em cima? Aqui embaixo ou lá em cima? Onde nós estamos ajuntando os nossos bens? Nós podemos trabalhar aqui embaixo, ter a recompensa do nosso suor aqui embaixo, mas o que nós não podemos fazer é colocar o nosso coração aqui embaixo, porque se o nosso coração fica aqui embaixo, logo ele não estará lá em cima, e por não estar lá em cima, como é que também vai querer ir lá para cima? Paulo ele escreveu uma carta à igreja de Colossenses, aos Colossenses, dizendo o seguinte, capítulo de número 3, versículo de número 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Versículo 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo aqui ele está ensinando à igreja de Colossenses o seguinte: olha, vocês devem pensar nas coisas que são de cima. As coisas que são de baixo, elas são matéria, e matéria acaba. Vocês devem pensar nas coisas celestiais. Versículo de número 3. Porque vocês já morreram, e a vossa vida agora está escondida em Cristo. Ou seja, vocês já morreram para esse mundo. A igreja claramente aqui já tem aceitado a Jesus. Paulo aqui ele está ensinando aqueles que já aceitaram a Jesus. Ele aqui está dizendo: olha,
vocês já aceitaram a Jesus. Vocês agora estão mortos para este mundo. E por estar mortos para esse mundo, agora viver uma vida com Cristo. Deve pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Porque de que adianta pensarmos nas coisas que são de baixo e não vivermos para Cristo? Ou que aceitamento foi esse sobre o nome do Senhor Jesus? Tem pessoas que têm, infelizmente, vergonha de falar o evangelho de Cristo. Tem pessoas que têm tem pessoas que têm vergonha de Jesus, têm vergonha do seu evangelho, mas não têm vergonha de fazer safadeza. Tem pessoas que têm vergonha em confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, mas não têm vergonha em pecar, em errar, em cometer iniquidade. Tem pessoas que têm vergonha de Deus, mas não tem vergonha de ter um caminho de prostituição, um caminho de avareza, um caminho de homicídios, um caminho vergonhoso. Tem pessoas que têm vergonha da palavra de Deus, mas não têm vergonha de si próprio. A escolha de cada um de nós. Nós temos a escolha. E a escolha nós devemos saber fazê-la. Porque há dois caminhos. Só há dois caminhos. A verdade tem que ser dita. No mundo do qual nós estamos hoje, nós temos a oportunidade de seguir a Jesus, de servir a Jesus com alegria. Antigamente a igreja era perseguida, era caluniada, era passada na foice. Em outras palavras, antigamente a igreja sofria de verdade. Hoje em dia a igreja tem possibilidade de estar em várias localidades da nação brasileira, mas não sabe valorizar isso. Aí comete iniquidade, aí comete pecado. Aí por cometer pecado vem consequência. A consequência Deus deixa passar porque Deus corrige a quem ama. Deus castiga a quem ama para que não se perca. Deus corrige a quem ama para que não venha se perder. Aí está a igreja passando por mais coisas. Infelizmente vai passar. Infelizmente, a igreja de Cristo ainda vai passar por mais coisas ruins. A pessoa não deve esperar daqui para frente e irá ter dias melhores. Não, a volta de Jesus está próxima. E por estar próxima, o que acontece? Tribulação. O que acontece? Problemas. Porque o esfriamento vai suceder, como já está acontecendo, pessoas se esfriando. Em outras palavras, pessoas não têm amor nem mesmo agora pela sua alma, por isso não busca a Deus. Tem pessoas que não têm amor mais pela palavra de Deus, tem pessoas que não amam mais a Deus. Aí o que acontece? Está longe dos caminhos do Senhor, está distante dos caminhos do Senhor, está tão longe que não consegue mais sair de onde está, não consegue mais fazer a vontade de Deus. Tem tantas pessoas escondendo o seu talento, tem tantas pessoas que não praticam mais a vontade de Deus, tem tantas pessoas que era para estar em posições diferentes das quais estão hoje. E entenda uma coisa, Deus permite você viver como você quer, Deus permite você viver, você andar, você se divertir, Deus permite você fazer tudo. Sabe o que sucedeu hoje de manhã em minha vida? Uma ardência dentro de mim para falar a palavra de Deus ainda de manhã. Eu poderia atrasar, eu poderia não falar, eu poderia me esconder, eu poderia rejeitar, mas eu assim que cheguei em casa já fui logo ligando, pegando o celular e uma live. Por que uma live? Porque a live vai permanecer, eu vou cortar, vou postar nas outras plataformas e vai permanecer. Quem quiser dar ouvidos, que dê. Quem quiser dar ouvidos à palavra de Deus, dê. Quem não quiser, não dê. É escolha. É escolha. Você, eu, todos nós temos escolha. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, a Bíblia sempre tem ensinamentos. Sempre tem ensinamentos que nos ensinam como viver sobre a face dessa terra. Tanto é
que Lucas, ele fala sobre isso. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38 em diante. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que manda ela me ajudar. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. De quem é a casa? Versículo 38, Marta. Quem sabe receber melhor Jesus? Versículo 39, Maria. Porque Maria fica aos pés de Jesus. Maria resolve ouvir a palavra de Jesus. Jesus não veio à casa de Marta com intenção de passeio. Jesus não veio à casa de Marta com intenção de ser um amigo, como vem todas as vezes em nossas casas. Ou seja, uma pessoa, não, eu já sou familiar, vamos conversar sobre qual coisa? Vamos conversar sobre a vida de fulano, a vida de cicrano, nós vamos fazer o que? Tal qual. Jesus vem com uma missão, Jesus vem com propósito, Jesus vem pregar a palavra. Quando Jesus vem fazer isso, Maria já está atenta e se senta aos pés do Senhor Jesus para ouvir a palavra. Quando Maria ouve a palavra, isso agrada a Jesus, enquanto Marta estava tentando agradar a Jesus de uma forma totalmente equivocada. Certa vez, quando os discípulos ele chega até Jesus já tendo falado com uma mulher samaritana, eles perguntam: mestre, já comeu, está com fome? Jesus diz: já tenho me alimentado da palavra do meu Pai, já tenho me alimentado da palavra do meu Pai. O que é isso? Jesus ensinando: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem tantas pessoas que já estão cheias de tantas coisas e tantos pensamentos mundanos, que quando é para ouvir a palavra não consegue mais ouvir. Marta é um exemplo. Marta já estava tão cheia de afazeres, como o próprio Jesus diz no versículo de número 41, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, ou seja, com muitos afazeres. Aí ele diz: mas uma só é necessária. Tem pessoas que não compreendem isso, mas tem coisas que uma é necessária: ouvir a palavra de Deus. E Maria escolheu essa boa parte. Feliz é aqueles que escolhem essa boa parte. Feliz é aqueles que escolhem ouvir a palavra do nosso Senhor. Felizes são aqueles que tiram um momento da sua vida para fazer a vontade de Deus, para ter uma intimidade com Deus. Adão, ele estava no jardim. Ele sabia o horário que o Senhor vinha todos os dias. Mas quando Adão pecou, quando Adão falhou, cadê Adão no lugar do qual ele deveria estar? Não estava. Adão ele já tinha saído, Adão não estava mais no lugar do qual deveria estar. Ao que acontece, Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Aí Adão diz: Senhor, eu estava escondido, porque estava nu. Senhor, quem te disse que estava nu, Adão? A mulher que o Senhor me fez comer do fruto, colocar a culpa em Deus. Essa daqui vai ser uma parte muito importante, porque tem muitas pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor e acaba dizendo: não, me desviei porque a igreja estava em pecado. Não, me desviei porque os irmãos estavam fazendo coisa errada. Não, me desviei porque não tinha exemplo na minha casa. Não, me desviei não, diga: eu me desviei porque eu quis. Quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor e o deixamos, alcançamos misericórdia da parte de Deus. Mas quando não confessamos, a nossa vida só atrasa. É tentando fazer alguma coisa dar certo e só dá errado. É tentando fazer outra coisa dar certo e só dá errado. A pessoa muitas vezes se entristece e se pergunta por que é que tantas coisas dão errado, ainda que tenha dinheiro, ainda que tenha carro, ainda que tenha moto, ainda... A melhor coisa é ter a família na presença do Senhor. A melhor coisa é você saber que um parente seu possa ter partido, mas partido para estar com o Senhor. Tem muitas pessoas que só caem na realidade quando perdem alguém. E sabe, por saber a palavra, sabe onde essa pessoa está.
Então o que acontece, irmãos? Devemos meditar na palavra do nosso Senhor. Quem for assistir essa live, que seja abençoado. Quem for assistir essa live, que seja transformado. Quem for assistir essa live, que se tornará em vídeos, em partes, que seja tocado pela presença do nosso Deus, pela presença do Deus vivo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar. Espírito Santo, ó meu Pai, aqueles que assistiram até aqui, que eles sejam tocados pela tua santa e maravilhosa presença, Pai. Aqueles, ó Senhor, que estão afastados de ti, ó Pai, traz de volta, Senhor. Faz a ovelha ser encontrada pelo pastor, faz o filho pródigo voltar e faz a dracma perdida ser achada, ó Senhor, dentro da própria casa. Não deixe as pessoas estarem com o coração enganoso. Não deixe as pessoas, ó Senhor, estarem pensando que estão te servindo e não estão. Ó Espírito Santo, quebra laços, quebra correntes, quebra grilhões. Quebra, Senhor, tudo que for feito do maligno, Senhor. Destrói, Pai, põe por terra. Faz uma libertação acontecer. Abençoa, ó Senhor, aqueles que assistiram até aqui, Senhor. Dai a maior bênção a eles, que é a salvação. Faça com que eles entendam, ó meu Pai, o que devem fazer, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para que teu nome seja honrado e engrandecido, para que teu nome seja exaltado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e Deus